Paz do Senhor, meus irmãos. Que prazer, que alegria ter você aqui para assistir os nossos vídeos e estar conosco aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Conforme você pode ver aí no texto, no título deste vídeo, nós vamos tratar do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Este que é um dos textos que eu acredito ser um dos maiores argumentos para aqueles que defendem a ideia do pré-tribulacionismo. Nós vamos aqui hoje analisar esse texto. Para aqueles que estão chegando agora, eu gostaria de explicar o seguinte. Existe uma linha de pensamento que defende que a grande tribulação, evento este que será consumado aí nos últimos dias do governo da besta, que é citado em Apocalipse, este período será determinado da seguinte maneira. Quando chegar o reinado do governo da besta, muitos acreditam, defendem que a volta de Jesus será em dois eventos distintos. Uma volta invisível antes da grande tribulação e uma volta posterior, depois da grande tribulação, em poder e grande glória. E então, com base nesse texto, existem alguns argumentos aí que são defendidos para defender as duas linhas de pensamento. Nós vamos analisar o texto e vamos ver, de acordo com as referências, da melhor maneira que nós devemos entender a interpretação bíblica. Para que os irmãos possam compreender melhor, vou citar aqui uma referência de um texto aqui na internet sobre a grande tribulação, que diz assim: a expressão grande tribulação é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo e, por consequência, o julgamento final de Deus. Segundo a tradição cristã, este será o período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Então aqui vem descrevendo os eventos, o que segundo a história nos conta também, que muitos acreditam que vai acontecer na grande tribulação. Para nós começarmos este assunto, eu gostaria de explicar algumas regras aqui da interpretação bíblica, que diz o seguinte: a exegese ela é aí, um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou palavra. É uma interpretação de obra literária, artística ou etc. Né? Então aqui nós vamos, com base na exegese, analisar o texto palavra por palavra e aonde ele se encaixa dentro de outros textos bíblicos. Porque nós devemos ter por regra que Bíblia se interpreta com Bíblia. Eu não posso colocar palavras no texto se o texto não diz, se o texto não está claro quanto a isso. Eu preciso buscar mais argumentos, buscar mais textos para que possa me dar uma melhor interpretação bíblica. A mesma coisa ocorre acerca da hermenêutica, que é uma ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das escrituras sagradas, ou também a interpretação dos textos do sentido das palavras, ou seja, observando o seu significado, né, e o seu contexto, onde mais também ela é apresentada, outras referências que utilizam o mesmo termo dentro de um outro contexto, né, para que a gente possa achar o melhor sentido do que realmente o texto quer nos dizer. Tendo essa compreensão, vamos ao texto para que nós possamos analisar. Gostaria de, a princípio, dizer o seguinte: para mim chegar a este entendimento, para que o Senhor, com a graça do Senhor, eu pudesse então entender sobre este assunto, foi uma etapa, um processo muito difícil, porque eu fui ensinado, a maioria das pessoas que eu conheço foram ensinadas com a ideia do pré-tribulacionismo. Então, na mente de muitos, é o que? Incabível ou impossível a qualquer possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. E eu sempre acreditei nisso, assim como conheço muitas pessoas que acreditam nisso. E esse é um dos textos que é um referencial para os que defendem essa ideia. Eu digo com toda sinceridade que, é claro, seria ótimo, seria perfeito essa ideia de que nós não precisássemos sofrer, que nós não precisássemos passar pela grande tribulação, qualquer coisa do tipo, mas que, né, dado o momento aí, nós fôssemos arrebatados e
cumprisse-se a vontade de Deus. Mas nós devemos ser sinceros, nós devemos ser verdadeiros quanto ao propósito de Deus, quanto ao plano de Deus para nossas vidas, quanto àquilo que Ele já nos deixou orientado na sua palavra, para que nós possamos reagir da melhor maneira possível e estar preparados para o que quer que seja que tenha que vir. Né? Seja passar pela grande tribulação ou não, nós sabemos discernir as coisas. Nós temos que ser maduros o suficiente espiritualmente para poder lidar com essa realidade. Porque aqueles que acham impossível o cristão sofrer, o cristão passar por dificuldades, né, dado aí a teologia da prosperidade, que muitos estão acreditando aí piamente, que promete o que? Bênçãos e mais bênçãos, e a sua vida tem que ter tudo do bom e do melhor nessa vida, eu aconselho realmente a ler as Escrituras e vamos dizer assim, sinceramente, a se converter. Porque o Evangelho nunca teve essa característica. Tem muito pelo contrário, uma característica da onde Jesus disse: tomai sobre vós a minha cruz, ou tomai sobre vós a vossa cruz e siga-me. Né? Não é da maneira como muitos estão dizendo. Mas tudo bem, vamos analisar o texto e você aqui pode conferir na sua Bíblia. Eu estarei apresentando na tela as referências e você vai nos acompanhando. Amém? Então, vamos lá. Texto aqui principal é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, onde diz assim, que resta apenas um que seja afastado, resta apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ao texto. A referência está em 2 Tessalonicenses 2, 7, mas, segundo a regra da hermenêutica, da exegese, nós vamos começar no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, para nós vermos qual é o contexto. Verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Então aqui Paulo já está dizendo que a igreja de Tessalônica passava por diversas tribulações e perseguições. Verso 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Aqui fazendo referência ao reino milenar de Cristo, né? Que o que eles estavam sofrendo, o que eles estavam passando, era para que eles tornassem-se aptos ou dignos aí do reino de Cristo quando este viesse. Pelo qual vocês estão sofrendo, né? Sofrendo, passando tribulações, né? Lutando para alcançar este reino. Verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá, né, este alívio acontecerá, quando o Senhor Jesus for revelado do céu, com os seus anjos poderosos em meio chamas flamejantes. Então, dizendo o que? Fazendo referência à vinda do nosso Senhor em poder e grande glória. Aqui, e um detalhe importante aqui, que nós já percebemos no texto, fazendo referência aqui. Quando ele for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos. Aí muitos dizem que na vinda em poder e grande glória, essa teologia aí, defende que ele virá com a igreja. Quando, na verdade, nós vemos o seguinte, confere aqui ao lado, você vai ver o texto aqui no comentário. Mateus 25, 31 diz que, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então, santos anjos. Mateus 24, do 29 ao 31, nós vemos a mesma coisa, que diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, essa aflição aqui é a grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então está fazendo referência a uma vinda visível dele aqui, quando ele vier.
vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, virá os santos anjos com ele, Mateus 24, que nós lemos aqui, com som de trombeta, os seus anjos sairão sobre os quatro cantos da terra para juntar os seus escolhidos. E voltando aqui ao texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, nós vimos aí no verso 7 que isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Verso 10. Isso acontecerá no dia. Aí nós vimos aí um estudo um pouco atrás aí no canal, você pode procurar, sobre o dia do Senhor. Nós estivemos explicando aí sobre Apocalipse 10, quando fala acerca do mistério de Deus, que foi profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento, e nós apresentamos aí várias referências sobre o dia da vinda dele em poder e grande glória, e que, de acordo com o Antigo Testamento, é identificado aí como sendo o dia do Senhor. Então, esse evento aqui que está dizendo que ele será revelado do céu com anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, acontecerá nesse dia. Verso 10 aí. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui nós vemos também, apresentando no verso 10 aí, que ele virá para ser glorificado em seus santos. Olha novamente o texto apresentando o quê? Se os santos houvessem sido arrebatados antes da grande tribulação, quais esses santos que ele vem para ser glorificado aí no dia que ele vier em poder e grande glória? Sendo que ele está vindo aí com os anjos, né? Como o texto está dizendo. Verso 11. Conscientes disso, olha só, então Paulo está dizendo, os irmãos de Tessalônica estando conscientes desse evento, da vinda dele, e hora nenhuma menciona, né, um arrebatamento invisível aí, menciona acerca da vinda dele especificamente. Consciente deste evento, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é a continuidade do texto, certo? Aí o texto começa dizendo assim, ó, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Então ele já começa tratando acerca do que será o arrebatamento, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? O nosso encontro com Ele, como diz outras referências lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 54. Vai dizer lá que nós, os que estivermos vivos, de maneira alguma precederemos os que morreram. Ou seja, nós não vamos ser arrebatados antes dos que morreram ressuscitarem primeiro. E tendo estes ressuscitado, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso, a encontrar com o Senhor nos ares. Então, e juntamente, o texto diz lá, juntamente encontraremos com o Senhor nos ares, neste evento aí. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, ele já começa tratando acerca deste evento. E ele diz, irmão, então, enquanto a nossa reunião com ele, quanto a essa vinda e a nossa reunião com ele, e o interessante é que ele diz esse versículo aqui, após explicar qual vinda? A vinda do que descreveu no capítulo 1. O contexto é o que foi dito no capítulo 1 e a continuidade é o que está no capítulo 2. Então nós não podemos aqui desmembrar um texto do outro. Biblicamente, nós sabemos que a divisão em capítulo e versículo ela não é inspirada. Isso aí foi acrescentado nas Escrituras, né? Então, vamos lá.
Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Tá vendo aí, grifado? Interessante, né? Não fala como se o arrebatamento tivesse chegado, porque na explicação que se dá aí dos pré-tribulacionistas é que primeiro virá o arrebatamento, depois a grande tribulação, depois a vinda dele em poder e grande glória. Mas o texto sempre aponta para a vinda dele após a grande tribulação, sendo aí o dia do Senhor. Então ele continua no verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, de qual dia? Do dia do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este, nós sabemos, se trata do anticristo, né? Aquele que será o opositor aí de toda a verdade do evangelho, né? Perseguirá os cristãos ou aqueles que estiverem aqui. De acordo aí a ideia do pré-tribulacionista, ninguém dos cristãos, os verdadeiros, não vão estar aqui, né? A igreja não vai estar aqui nesse evento. Nós vamos continuar o texto. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E aí agora vem o verso 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Olha que interessante. Eles dizem no verso 6. O que, não quem. Vocês agora sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado. Quem revelado? O anticristo, né? Falou do anticristo aqui para trás, né? O filho da perdição. Ele está sendo detido para que seja revelado no devido tempo, no momento certo, né? Aí vem o verso 7, onde é a base da argumentação pré-tribulacionista, que diz assim, ó, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que é dito? Que este que será afastado é a igreja ou é a igreja ou o próprio Espírito Santo, aquele que o detém, né, que segura aí, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém o anticristo de se manifestar. E aí eu faço algumas perguntas. Será que existe realmente alguém que possa resistir ou deter o Espírito Santo? Existe de fato isso? Quer dizer, quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver Deus endurecendo o coração de Faraó, quebrantando o coração de Faraó. A quem ele quer, ele endurece, a quem ele quer, ele quebranta. Quer dizer, não há quem possa resistir diante do Senhor. Mas, de acordo com essa interpretação aqui, é dito o quê? Que resta apenas um que seja afastado, restando que seja afastado aquele que agora o detém. Nós vamos ver. No verso 6, falou que o está detendo é o devido tempo em que ele deverá ser revelado. No verso 8, diz assim, ó, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então vamos aqui. Quando ele diz, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Nós vemos aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14, diz assim, ó, que próprio Senhor Jesus, ele será revelado no seu devido tempo, que é um tempo determinado para que ele volte. Vamos conferir? Você vê aqui na coluna do lado, nós vemos assim, ó, 1 Timóteo 6, 14 ao 15. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação
manifestação, tá vendo aí? De nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós já percebemos o seguinte: a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é no seu devido tempo. E não como muitos dizem aí, querem argumentar, que a qualquer momento ele pode voltar. A qualquer instante, no piscar de olhos, nós vamos, né, os que forem arrebatados vão sumir de repente. Mas aqui está dizendo que não. Nesse texto de 1 Timóteo 6, diz que a própria vinda dele será no seu devido tempo. Atos, capítulo 3, verso 19 ao 22, diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele, o Pai, né, mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, a própria vinda do Senhor Jesus Cristo é no seu devido tempo. Então, será que também a vinda do anticristo é no seu devido tempo? Porque, conforme nós vemos no verso 7 aí, há algo que resiste, né, ou algo que é necessário que seja afastado, que o detém, que impede que ele se manifeste, né? Seja manifestado aí. A própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em vinda em poder e grande glória, conforme aí está em 1 Timóteo 6, fala da manifestação do Senhor Jesus. E o texto que nós estamos lendo, 2 Tessalonicenses 2, diz que haverá a manifestação do anticristo. E então, vamos analisar sobre essa perspectiva. Será que é o tempo? Será que é esse devido tempo aqui no verso 6 que está detendo o anticristo? Porque aqui no texto não diz em nenhum momento algum que é o Espírito Santo ou que é a igreja. Quer dizer, é feita aí uma suposição. E nós não podemos interpretar a Bíblia com suposições. Nós não podemos achar nada. Nós temos que encontrar o máximo aí de evidências, né, de contextos bíblicos que não venham nos dar margem para isso. E o que se fez com este versículo foi definir uma doutrina com base neste versículo aqui, que cria uma divisão entre o começo do texto até esse verso 7 e do verso 7 em diante, outro evento aí após, vamos dizer assim, durante a grande tribulação. Agora nós vamos ver, para nós confirmarmos realmente se é o devido tempo, né? Vamos lá. Daniel, capítulo 11, verso 21 ao 37, que vai narrar, vai trazer aí os acontecimentos que se desenrolarão durante o governo aí do anticristo, durante o governo da besta. Nesse texto, nós vamos ver características muito importantes para nós entendermos 2 Tessalonicenses 2. Quer ver? Vamos lá. No verso de Daniel 11, 21 em diante, diz assim, ó, que ele será sucedido, outro rei será sucedido por um ser desprezível, olha aí grifado, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo do reino sentir-se seguro, e ele se apoderará dele mediante intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele, diante deste ser desprezível. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Verso 23. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas uns poucos chegará ao poder. Então aqui, esse trecho depois de um acordo feito com ele, faz referência ao que? A Daniel 9:27. Quando vai ser firmado lá a aliança, né? Diz lá, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta.
E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, nós vimos aí também, este estudo tem seguido com base nesta referência do rompimento deste acordo, né, onde o anticristo aí vai romper com este acordo feito, e conforme diz o versículo aqui, ele agirá traiçoeiramente. Né? E o verso 24. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará as suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Verso 27. Os dois reis, com seus corações inclinados para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Fazendo referência ao quê? Ao fim da última semana, né? O fim, a consumação, porque tudo se conclui, a visão lá das 70 semanas de Daniel se conclui no tempo determinado. Há um tempo aí, tudo que está descrito para esse período tem que se cumprir. Então isso já está determinado. Verso 28. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e então voltará para sua terra. Verso 29. Novamente, no tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Está narrando acontecimentos de guerras aí, de batalhas que acontecerão com o governo da besta, né, com o governo daquele que será o líder aí, né, da besta. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará sua fúria contra a Santa Aliança, novamente aqui contra a igreja, né, contra os cristãos. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Então, provavelmente aqueles aqui que aceitarem a marca, né, a marca na testa, na mão direita, lá como é narrado, já fecharam o pacto aí com ele, e sobre esses ele será bondoso, né? Ele trará aí uma promessa de um governo de paz e segurança, né? Como a gente tem visto aí que está sendo prometido. Verso 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Meu irmão, onde é que esse versículo é apresentado? Nós sabemos aí de vários textos que apresentam este mesmo versículo aqui, 31. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Este versículo ele é apresentado, por exemplo, quando você vai lá em Mateus capítulo 24, você vê ali uma divisão que foi feita entre princípio de dores e a grande tribulação. Né? Você vai até o verso 15, até o verso 14, diz que é somente o princípio de dores, e do verso 15 em diante, os acontecimentos da grande tribulação. Mas aqui no texto está apresentando que ele irá perseguir aí, né, se levantar contra os santos aí, e as suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza, o templo, né, acabando com o sacrifício diário e colocando o sacrilégio terrível. Então nós temos em paralelo com ele Mateus 24, 15, que diz que assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui nós estamos lendo Daniel, que ele está mencionando esse acontecimento. E aí lá em Mateus 24, 15, a partir dali você já vê dizendo o quê? Que aqueles que estiverem nos montes, né, não volte atrás, quem estiver na Judéia fuja para outra banda, e vai dizendo ali o que o povo deverá fazer, mas não voltar para trás, porque será terrível. Em Lucas 21, 20, nós também encontramos a mesma narrativa, que diz no verso 20, Lucas 21, 20.
Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Olha aí. Ou seja, então dizendo aí que esse acontecimento será marcado por Jerusalém ser cercada de exército diante de uma batalha, né, de uma guerra que tentará aí destruir Jerusalém. A mesma coisa nós encontramos o quê? Em Daniel, capítulo 12, verso 11, que diz assim: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, ou seja, a partir desse momento em que ele romper com essa aliança, que ele colocar rodear Jerusalém de exércitos, né, e for colocado esse sacrilégio, né, essa terrível como é descrito aí, haverá exatamente bem, né, dentro dos cálculos aí, os 3 anos e meio restantes da grande tribulação. Já será exatamente o meio da semana, conforme diz aí Daniel, capítulo 12, verso 11. Porque ele diz assim, ó, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Olha só, os dias já estarão contados, né? Daí exatamente 3 anos e meio. E o período da última semana fecha justamente com esse período. E aí no verso 32 diz assim, ó, com lisonjas ele corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Tá vendo? Ou seja, aqueles que tiverem aberto mão do evangelho, da palavra, ele corromperá, né? Ele agirá de maneira que eles vão gostar, né? De maneira agradável. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aí eu pergunto novamente, né? Que povo é esse que vai resistir com firmeza às propostas do anticristo, se o povo de Deus já foi arrebatado em num arrebatamento invisível, né? Não há base para isso, né? Vemos aí que fica muitas coisas mal respondidas aí, conforme nós estamos vendo nesse texto, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus, ó, alguém que, por exemplo, se fosse o caso de alguém do povo de Deus ter ficado para trás, seria esse povo que conhece o seu Deus? Porque o povo que conhece o seu Deus não abandonaria de maneira alguma, né? Não haveria justificativa para eles terem sido deixados para trás aí. E no verso 33, aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período de tempo, certo período, cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados, né? Já nós estamos vendo aí diversas perseguições com o evangelho aí, né, contra os cristãos naquelas regiões lá. Verso 34. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Olha aí, até a época do fim. E não até um arrebatamento aí, mas até a época do fim. Pois isso só virá no tempo determinado. Qual é o tempo determinado, gente? É os 3 anos e meio lá, ó, da grande tribulação, os 1290 dias. Verso 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Nós vemos isso aí, ele falando acerca dessa característica do anticristo, justamente no texto anterior aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, que diz o quê? Que antes da vinda, né, do Senhor, haverá a apostasia e a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, o qual se assentará no trono de Deus querendo ser o próprio Deus. E aqui em Daniel bate justamente com essa característica aí. Verso 36, né, que ele dirá coisas que jamais ouvidas contra o Deus dos deuses, né, contra o único e verdadeiro Senhor e Deus, né, de todas as coisas aí. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. Olha isso. Até que o tempo da ira se complete. Quando é que o tempo da ira se completa? Quando é que vai acontecer o tempo da ira? Durante a grande tribulação.
Apocalipse 15 e 16. Ou seja, ele terá sucesso até que chegue este período aí, o tempo em que a ira será derramada na grande tribulação. Pois o que foi decidido irá acontecer. Olha só, isso é irrevogável, inevitável, irá se cumprir, né? Porque já está predito aí nas Escrituras que acontecerá exatamente assim. Verso 37. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Daniel 12. Naquela ocasião, que ocasião? Desses acontecimentos que nós lemos em Daniel 11, quando isso aí tudo estiver acontecendo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Que tempo de angústia que é esse, gente? É justamente a grande tribulação. Está embasado lá em Mateus 24, 21, que diz assim, porque haverá então grande tribulação. Outros textos trazem grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Observa? Então está fazendo referência a esse período. Agora nós vamos ver. Mas naquela ocasião, deste período, né, dessa grande aflição, né, que nunca houve desde o início das nações até agora, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem no pó, aí fazendo referência aqui, dentro desses 3 versículos, aos eventos finais. Será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então faz referência ao quê? A ressurreição que acontecerá na vinda de Cristo em poder e grande glória. A primeira ressurreição. É justamente o que nós vimos aí em um vídeo anterior, que é o que está narrado lá em Apocalipse 20. Justamente Apocalipse 20, que diz assim, que esta é, naquele evento lá, a primeira ressurreição, e depois que se passarem os 1000 anos, haverá a segunda ressurreição. E os primeiros, e alguns dos mortos lá, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Então aqui Daniel está tratando deste evento. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Nós vemos também Atos 24:15, que diz assim, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Também tem em João capítulo 5, verso 29, que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Vendo? Então, apresentando sempre a ressurreição de justo e de injusto. Aí eu pergunto, os que defendem aí o arrebatamento invisível, diz que haverá uma ressurreição somente de justos, somente de santos naquele evento. E aí, onde é que está essa referência? Porque a referência aqui está dizendo que haverá uma ressurreição de justo e de injusto, e não somente de justos, né? Versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ou seja, para quem que era dedicado o que foi escrito aqui? Para aqueles que estivessem vivendo no tempo do fim. Para nós, para a nossa geração dos últimos dias. Então ele diz aí que para que o livro fosse selado para este tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros. Um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? Outras versões dizem extraordinárias. Esta mesma pergunta que esse anjo fez a este homem vestido de linho
Nós vemos essa pergunta que foi feita pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos, lá no Mateus 24. Lá quando nós começamos a ler Mateus 24, logo no versículo 3, você vai ver essa pergunta sendo respondida pelo nosso Senhor em todo o capítulo de Mateus 24. Porque toda a resposta ali, todo o capítulo de Mateus 24, é uma resposta em função dessa pergunta. Que os discípulos perguntaram assim: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Essa foi a pergunta que eles fizeram. E então ele vai respondendo ali até o final de Mateus 24. Também a mesma pergunta da qual está citando aqui, ela foi feita em Marcos capítulo 13, verso 4, e Lucas capítulo 21, verso 7. E aqui em Daniel ela aparece novamente, né? Quanto tempo, ou seja, decorrerá antes de se cumprirem essas coisas? Que coisas? Tudo que nós lemos aí atrás aí, acerca dessas guerras aí do anticristo, né? Do tempo aí que ocorrerá, a própria ressurreição, para que ela aconteça aí, os mortos ressuscitem aí, será o que? No cumprimento, quando se cumprirem essas coisas. Então, ó, verso 7 vai vir a resposta agora. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: olha aí então quando é que vai se cumprir. Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Vendo? Então tudo vai se cumprir após esse poder do povo santo ser finalmente quebrado aí. Ou seja, novamente apresentando um povo santo sendo aí destruído, perseguido aí durante esse tempo, tempos e período e meio tempo, que é justamente os 3 anos e meio. Vamos ver? Daniel 7:25 diz assim, ó, que o anticristo, né? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos, nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Gente, Daniel está dizendo então aí, ó, que os santos serão entregues nas mãos do anticristo. Que se o povo tivesse sido arrebatado, quem é esses santos aqui que vão ser entregues na mão do anticristo? Por que, gente, que é importante nós entendermos isso aqui? Porque aí muitos falam assim, que diferença que faz se nós vamos ser arrebatados antes ou depois da grande tribulação, que não tem problema. O problema todo está, meu irmão, em que se nós estamos esperando um arrebatamento invisível, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, qualquer coisa que vier até então não será a marca da besta, não será o sinal, não será nada relacionado à marca ou sinal que haverá de ser colocado aí àqueles que aceitarem o anticristo. Conforme nós vemos lá em Apocalipse 13, que será obrigatório a ricos e pobres, servos e servas, que lhes seja posto uma marca, um sinal na testa ou na mão direita, do qual sem ele ninguém compra e ninguém vende. Correto? Aí, ou seja, se nós estamos achando que o que tem aí, como muitos estão dizendo, o biochip, né? O chip aí que está sendo feita uma propaganda muito grande dele aí, que não é a marca da besta, o que vai acontecer? Muita gente vai falar, não é, né? Porque a igreja não foi arrebatada ainda. Nós não fomos arrebatados, a igreja está aí ainda. Então não é a marca da besta, não é o anticristo. E aí, quando nós vamos lá para Apocalipse 15:16, nós vamos ver claramente que a própria ira de Deus será derramada sobre o trono da besta e principalmente sobre todos aqueles que aceitaram a marca na mão direita e na testa. Compreende a seriedade disso? Então, todos aqueles que aceitarem essa marca, acreditando que porque a igreja não foi arrebatada, vai entrar em condenação, meu irmão. Essa é a realidade. Este é o engodo, o engano em que muitos estão envolvidos. Porque está vendo tudo se cumprir, está vendo tudo acontecendo, mas não quer acreditar. Não quer orientar a igreja, orientar os irmãos para que se prepare, para que se santifique, para que busque ao Senhor em espírito e em verdade, porque não dá mais tempo.
Não dá mais tempo de ficar brincando, não dá mais tempo de brincar com o evangelho, com essa teologia da prosperidade, de riqueza, não dá mais tempo de nada, meu irmão. O anticristo já está aí. Se você pesquisar, se você estudar um pouco mais aí, procurar na internet, você vai encontrar, você vai saber quem que é ele. O cara já fechou alianças com vários países, está trazendo a proposta de paz e segurança mundial. E a igreja, os pastores, gente, não quer pregar, não quer falar a verdade. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, irmãos. Olha aí, vamos ler, vamos continuar lendo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Olha só, nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Aí é o que mais tem gente hoje dizendo que não tem nada a ver, não está levando a sério o cumprimento das Escrituras. Algo que foi profetizado, meu irmão, isso aqui que nós estamos lendo aqui, foi profetizado há mais de 2.500 anos. Olha, no período de Babilônia, quando Daniel estava lá na grande Babilônia, servindo ao rei Nabucodonosor, ele teve essas visões, é que o livro de Daniel foi escrito. E aí, falando justamente para nosso tempo, olha quanto tempo se passou para que tudo viesse a se cumprir agora, e muitos estão achando que não, que as profecias não estão se cumprindo. Aí ele vem dizer, porque muitos, nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Será que até dentro da igreja o povo não vai levar isso em consideração? Será que até dentro da igreja nós não vamos parar e analisar a seriedade dessas profecias? Olha no verso 11. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, onde é que nós vimos isso? Lá em Mateus 24, Mateus 25, né? Lucas, tratando desses eventos. A partir deste momento em que ele romper na metade da aliança, porque isso aqui do verso 11 acontecerá, quando ele romper com a aliança, haverá, a partir desse momento, 1.290 dias. Para quê? Para consumação, para acabar tudo. E aí, olha verso 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Ou seja, feliz, até a minha outra tradução da João Ferreira de Almeida diz, bem-aventurado aquele que alcançar o fim dos 1.335 dias. Ou seja, aquele que sobreviver, aquele que estiver vivo até o final da grande tribulação, alcançando esses 1.335 dias, serão os que certamente vão ver a vinda de nosso Senhor em poder e grande glória. Que vão ver a volta dele para destruir a besta, o falso profeta, o anticristo. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz o quê? Vamos voltar lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que é bem-aventurado aqui? Né? Vamos dizer, porque feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Por que feliz? Porque ele vai ver esse acontecimento aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Porque então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Você está percebendo? Então quem estiver vivo até então neste evento vai ver Jesus descer com poder e grande glória e matar o falso profeta, o anticristo, com o sopro da sua boca. Aí, olha aí, vamos ver se vai ser assim? Apocalipse 19... verso 19 a 21, diz assim, lá quando Jesus vem montado no cavalo branco lá, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Viu quem? A besta, os reis da terra, governos, outras nações, outros países aí que se aliarão com a besta, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo,
e ao seu exército. Que exército é esse? O exército de Deus, aos 200, os milhões de milhões e milhares de milhares. Eu falei aí no estudo para trás, aí, ó, que é o exército de Deus, né? Estes virão, esse exército do Senhor virá com ele sobre as nuvens dos céus. E aí, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, olha aí, agora, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, olha aí, a espada que sai da boca de Cristo, que vai matar o profeta, a besta, né? Todos esses aí que se aliaram com eles. Aí aqui, logo após, no verso 8 de 2 Tessalonicenses 2, está dizendo que Jesus na sua vinda vai matar quem? O anticristo com o sopro da sua boca. Aí, ó. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação, ou seja, na sua vinda visível em poder e grande glória. Aí agora nós vamos entender o verso 7, que é traduzido o quê? Que seja afastado aquele que agora o detém. Conforme nós vimos nos textos aí, nós vimos que Jesus, ele vem no seu devido tempo, em 1 Timóteo 6, do 14 ao 15. Em Atos 3, 19, 22, diz que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E nós vimos também que o próprio anticristo, em Daniel 11 e 12, ele virá no tempo determinado. Que tempo é esse? No tempo da última semana de Daniel. Então nós vamos entender agora o verso 7. Vamos ler a partir do 6. Olha aí. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que passe aquele que agora o detém. Tá vendo? Então passe o quê? Passe o tempo que agora o detém, que ainda o detinha quando aqui foi escrita esta carta aos Tessalonicenses. Porque ele haverá de ser revelado no seu devido tempo. Correto? Então aqui foi feita uma tradução, vamos dizer assim, tendenciosa, para defender uma doutrina, um posicionamento de alguém aí, ou desses que defendem o pré-tribulacionismo. O mesmo que dizer, porque seja afastado. Porque ele deu a entender assim, que, né, um exemplo, está o anticristo aqui. Ele está esperando o momento certo, né? Então, quando o momento passar, né, quando ser afastado, aí ele age, né? Então, até que seja afastado, olha só, analisa aqui o anticristo, né? E aí seja afastado aquele que agora o detém. Podemos dizer até que passe aquele que agora o detém. Então, quem é que vai passar? O tempo, para que ele seja revelado, né? Então aqui eu espero que os irmãos tenham entendido esse texto aí, que infelizmente muitos traduzem de maneira equivocada, e trazer aí melhor compreensão para os irmãos estarem preparados quanto à verdade desses últimos dias. Verdade esta que infelizmente muitos não querem pregar. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e com a graça dele virmos aqui falando a verdade acerca desses acontecimentos finais. Amém? Um abraço, fica na paz do nosso Senhor e que ore por nós aí, que Deus venha nos conceder cada dia mais entendimento na sua palavra.